Sírio-Fenícia. Por que Sírio-Fenícia? Porque ela foi criada dentro da língua grega. Agora, Mateus fala que essa mulher, ela era cananeia. Quem eram os cananeus? Vocês se lembram quem eram os cananeus? Os cananeus foram aquele povo que estava dentro da região de Israel, que Josué teve que lutar para conquistar a terra. Na terra em que Deus havia prometido para o povo, estavam os cananeus. E se você pegar desde a saída da travessia do Rio Jordão para frente, que luta que foi para conseguir chegar na terra prometida. Primeira lição, Josué não teve aguinha com açúcar para chegar na terra prometida. Não pense, senhores, que Deus falou, passa o Jordão, porque vai chegar lá, só água e sombra para vocês. Não. Ele teve que tirar o povo, e era quem? Os cananeus. Era um povo pagão. Era um povo que adorava ídolos. Essa mulher, ela era uma cananeia, tá? Veio daquela região. Agora, eu quero que você entenda o que eu disse no início do culto. Se você não estava aqui, vou repetir. Eu disse que nós prestamos culto hoje, muitas vezes, pensando em nós. Eu vou lá para receber. Eu vou lá porque eu preciso. Não é errado. Mas eu tenho que vir aqui para prestar o meu culto e entender que aquilo que Deus fez pela minha vida é muito maior do que um milagre. É muito maior do que a cura de um câncer. É muito maior do que a cura de um cego que vai enxergar. Como, pastor? Sim. Nós estávamos mortos em nossas ofensas e nossos delitos. Nós não tínhamos direito a nada. Mas Jesus, pelo seu o grande amor de Deus, por intermédio de Jesus, você hoje diz, olha, nós somos salvos. E é engraçado que aqui tem branco, tem negro, tem até japonês, não é? Nós aqui temos gente que nasceu em São Carlos, gente que nasceu no norte do país, gente que nasceu em Minas Gerais, gente como eu que nasci na capital. E para isso dar certo, irmão, é só Deus. Para isso dar certo não é brincadeira. Porque cada um de nós tem a sua maneira de ser. Mas nós estamos hoje como igreja. Nós somos a igreja, não é isso aqui não, eu e você somos a igreja. Isso dá certo porque somos a igreja de Jesus. E o Senhor nos chamou. Pastor, o que isso tem a ver com a cananeia? Tudo. Presta atenção numa coisa. O texto diz que esta mulher, ela procura Jesus. E ela diz, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmãos, para esta mulher chegar a Jesus, primeira coisa, ela creu em Jesus. Ela creu. Ela não foi lá simplesmente porque ela sabia que, não, porque ela cria que Jesus poderia fazer. E eu vou te mostrar isto no texto. Porque ela encontrou muitas dificuldades para chegar aonde ela queria chegar. Mas quando você crê, quando você entende que você é filho, quando você entende que essa comunidade aqui é a comunidade dos salvos, você passa por cima de tudo, você não vê impedimento, você não vê limites, você vai transpor, porque é maior aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Aleluia! E esta mulher, o momento dela tinha tantos obstáculos, né? Para ela passar por cima, para ela vencer. Era cananeia, sírio-fenícia, sabe? Era uma pessoa que não era assim muito querida pelo próprio povo, porque o povo sabia da onde ela tinha vindo. Tudo a ela era desfavorável. Outra coisa, ela vivia um momento que ela estava desequilibrada emocionalmente. Sua filha estava possessa. Hoje, para quem viu, o Moisés colocou nas redes sociais uma preocupação da mãe dele. E está aqui o Samuel, que sabe do que eu vou dizer, que não é novidade para ninguém.
eles têm um irmão que é viciado em droga. E a família está sofrendo com isso. A família está sofrendo com isso. Porque já internou várias vezes, o cara foge. Na última vez o cara tentou se matar. Uma luta. Quem tem filho drogado sabe o que eu estou dizendo. Quem tem um parente drogado sabe o que eu estou dizendo. Aqui não era droga, mas era pior do que droga, era o demônio. A moça estava possessa. Então você imagina a situação da mãe vendo uma filha possessa por Satanás. Essa mulher, a situação dela é como que se ela falasse, eu vou para São Paulo agora. Então, para ir para São Paulo, como é que eu faço? Não, você tem que pegar a Washington Luiz, depois você vai pela Anhanguera ou vai pela Bandeirantes. Para ir para São Paulo é isso. Só que aqui ela foi pela contramão. Como? Ela foi para São Paulo na contramão. Caramba! Washington Luiz contramão, Bandeirantes contramão. E ele chegou na Marginal e pegou contramão também. A situação dessa mulher é para você ter entendimento as dificuldades que esta mulher vivenciou. Mas tinha uma coisa. Diga para quem está do seu lado, ela creu. Segunda coisa que você vai falar para o teu irmão aí, ela tinha convicção de quem era Jesus. Diga mais uma vez, ela tinha convicção de quem era Jesus. Você tem? Você tem? Se você tem, levanta a sua mão e glorifica a Deus. Quando nós temos convicção de quem é o Jesus que nós servimos, a gente sabe que nós vamos ter que passar por cima de um monte de coisa, mas nós vamos vencer no nome de Jesus. Ela cria, ela creu, ela sabia, estava determinada em vencer cada limite. Uma fé inabalável, não é? Em transpor cada obstáculo que havia se colocado à sua frente. Por isso que eu disse para os irmãos, independente dela ser cananeia, sírio, fenícia, não importa, ela já tinha crido, ela sabia quem era Jesus. Irmão, irmã, moço, moça, se você está aqui hoje e você tem esta convicção, fica em paz, porque independente de você estar enfermo, de você não estar enfermo, você precisa ter convicção de quem é o seu Jesus, o que este Jesus fez por você, o que este Jesus fez pela igreja dele, o que este Jesus espera. Ele mais, com certeza, quando eu digo ansiedade, ou ele está mais ansioso do que qualquer um de nós, para escutar do Pai, pode buscar a sua noiva. Onde está a noiva de Jesus? Ela está aqui, então glorifica o Senhor por isto. Muito bem. Essa mulher se aproxima de Jesus. Filho de Davi, ela, primeira coisa, Senhor, filho de Davi. Só falava, presta atenção nisto. Hoje, os judeus, eles não acreditam que Jesus é o Messias. Não, eles estão esperando ainda outro Messias. Mas olha a convicção dela. Para ela dizer, Senhor, filho de Davi, é porque ela tinha convicção de que ele era o Messias prometido. Ela tinha convicção de que esse era de verdade o Messias que o profeta Isaías falou, que o profeta Jeremias falou, que o próprio Davi falou. Ela declara com a sua boca, é a mesma coisa que você declarar que Jesus Cristo é o Senhor. É o que ela está fazendo aqui. Ou seja, ela já estava convertida. Irmão, você está convertido? Estou. Você crê? Creio. Tem uma coisa, vai ter obstáculo, mas quando você vai perseverar, Deus vai te dar vitória no nome de Jesus. Então veja só, essa mulher tinha limites a serem vencidos. O primeiro grande limite, um limite psicólogo. Sabe? Por quê? Ela estava desesperada. Eu já disse aqui, não tem coisa pior do que você estar desesperado por conta de uma situação como dessa mulher. A pessoa, ela quando está passando por um momento como esse, ela tem dificuldade até do raciocínio dela ser uma coisa boa. Ela vai muitas vezes fazer coisas que o desespero a leva a isto, porque a sua mente, ela está o quê? Ela está preocupada com a situação em que ela está passando.
É difícil isso. Só quem passou por situações difíceis de você ver um parente, um amigo, um filho, uma mãe, um pai ali passando mal e você não saber o que você faz, você liga para o SAMU e o SAMU demora, você fica em desespero, não é? Eu já passei por isto, eu sei o que é isto. Eu sei o que é isto. Agora, esta mulher, ela tinha dificuldade até mesmo de se chegar. E ela começa a gritar. Então, o primeiro limite, a mente. Ela tinha dificuldade até de raciocinar, porque ela queria ver sua filha bem. Irmãos, a Bíblia fala de alguns endemoniados, e na minha vida eu vi alguns, como alguns irmãos aqui já viram endemoniado. A pessoa quando está possessa, ela está sujeita a tudo. A tudo. A se matar, a se jogar debaixo de um carro, a se jogar de um prédio. Sim. Quando a pessoa está endemoniada, ela não está mais com controle sobre a sua vida. Quem a controla é o próprio inimigo. Vocês lembram quando Jesus chegou num certo lugar e tinha um cara lá que comia cadáver? Tinha legiões de demônio, não é isto? E quando ele chega lá, o próprio Satanás diz, olha, joga nós nos porcos. O que os porcos fizeram? Se lançaram de uma ribanceira. Os porcos se lançaram de uma ribanceira. É isso que o diabo faz. O diabo, a Bíblia diz que ele vem matar e destruir. Esta é de verdade, esse é o trabalho de Satanás. É só matar e destruir. Então esta mulher, psicologicamente, ela estava arrasada. Era um limite que ela tinha que transpor. Um outro limite que ela tinha que transpor, olha só, o que diz o versículo 23. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, ele quem? Jesus. Não lhe respondeu palavra. Ela está falando e Jesus não está nem aí. Jesus, não estou dando a mínima. Para piorar, os seus discípulos se aproximam, né? E diz assim, Jesus, despede essa mulher, está perturbando. Ela está atrapalhando. Despede ela. Presta atenção na expressão dos discípulos. Jesus cura ela, que eles falaram isso para ele? Despede. Manda embora. Ela era sírio-fenícia. Ela era de outro país. Foi uma mulher que veio de uma raça que tentou impedir Josué de entrar na terra prometida. Essa mulher não vale nada. Eles não mandaram Jesus, volta lá e cura essa mulher. Não, despede ela. Manda embora. Então, qual foi um outro limite? O limite do diálogo. Conversa comigo, Senhor Jesus. Não estou nem aí. Só faltou cantar aquela música. Não estou nem aí, não estou nem aí. Só faltou. Então, pensa em você querer conversar e a pessoa não quer conversar com você. Você está passando por isso? Você quer conversar com a sua mulher, não conversa com você? Você quer conversar com o seu marido, ele não conversa com você? Você quer conversar com seus pais não estão nem aí? Você vai vencer isso no nome de Jesus. Essa mulher queria conversar, mas Jesus não estava nem aí com ela. Qual o outro limite que essa mulher teve que transpor? O limite do ministério exclusivista. A parte B desse versículo 23, não é? Despede ela, ou seja, os discípulos queriam para eles. Hoje, a gente vê muita gente, grupos de pessoas que são exclusivistas, né? Só quer para si, não fala de Jesus para ninguém, não está nem aí. Não, aquilo é um maconheiro, aquilo é um maloqueiro, aquilo é isso. Irmão, Jesus, Ele ama as pessoas que você não gosta. Pastor, sério? Sério, irmão? Eu já falei sobre isso. Jesus ama aquelas pessoas que você não olha na cara. Jesus ama aquelas pessoas que faz anos que você passa de largo. Quando ela está vindo lá e você está aqui, você abaixa, não vou coisar meu sapato, querido. Você fica com a cabeça baixa. Para quê? Cabeça que passou. Está entendendo? Jesus ama essas pessoas.
O evangelho não é exclusividade de ninguém. Jesus diz: ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado, não importa a raça, a cor, Jesus ama a todos. Despede ela, Jesus. Manda embora. Isso aqui é o evangelho exclusivista, que é só para mim. Eu vou para o céu e que se dane o mundo. Não, irmão, você vai dar conta quando você chegar lá. Lembre-se do pobre, do miserável que está ao seu lado. Lembre-se daqueles que necessitam. Eu sei que você não pode abraçar o mundo, mas tem pessoas que você pode alcançar. Talvez seja um parente, seja um amigo, uma pessoa mais próxima a você, que você está vendo, que está sofrendo, que está passando. Em nome de Jesus, não faça como os discípulos, manda embora, abrace e fale que Jesus tem jeito para elas. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, o limite cultural, como nós já falamos, ela era uma mulher que, aos olhos dos demais, não servia para nada. Não servia para absolutamente ninguém. Vocês lembram daquela passagem lá no Velho Testamento, quando Davi já tinha assumido o trono, a coisa estava tudo bem, ele para e ele fala assim: puxa vida, será que tem alguém da família de Jonatas para que eu possa ajudar? Será que tem alguém? Ah, não, tem, né? Os filhos de Jonas que mora lá em Lodebar. Vai lá buscar ele. Você lembra o nome dele? Mefibosete. Tem Mefibosete. É mesmo? Quem é? Filho de Jonatas. Quem foi Jonatas? Jonatas foi um cara que era filho de Saul, que ajudou Davi. A vencer a guerra e lutou até contra o próprio pai, porque ele sabia, Jonatas, né, tinha uma amizade com Davi fantástica. Ele sabia que a promessa estava sobre a vida de Davi. Ele ajudou Davi, mas ele foi morto. Ele foi morto na guerra. E agora, quem que eu posso ajudar? Tem Mefibosete, que mora em Lodebar. Lodebar significa terra sem pasto. Ou seja, lugar miserável, lugar que onde você plantou não dá nada. E para piorar, era aleijado, porque quando a guerra começou, a ama dele saiu correndo, ele caiu, bebezinho, e quebrou a perna. Naquele tempo não era como hoje, ficou com a perna quebrada e cresceu, casou inclusive, e vivia aleijado. Tem ele. Tem. Mas onde ele está? Ele tem Lodebar. Lodebar? Não tinha outro lugar melhor para ele. Não. Lodebar, culturalmente falando, era o pior lugar que existia. Era lugar de gente que não era nem classe C. Era classe D, F, G, H, talvez a classe Z. Era a classe mais baixa. Mas Deus não está preocupado com a classe alta ou com a classe baixa. Ele veio para salvar a todos que olhassem para Ele. Manda buscar. Quando chegam na casa de Mefibosete, ele fica apavorado. Ele falou: me acharam aqui, pronto, acabou minha vida. Já era. Porque passou anos. Foram anos. Para vocês terem uma base, olha quanto tempo. Ele caiu quando era criança, bebezinho de colo. Ele cresceu, casou, teve até filhos. Aí foi que Davi lembrou que tinha que ajudar alguém da casa de Jonatas. Espera um pouquinho. E ele, quando o povo de Davi chega lá, ele começa a se maldizer. Nós viemos aqui porque o rei mandou te chamar. Meu Deus, estou perdido. O rei agora vai... Não. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. O limite cultural dessa mulher é porque ela era sírio-fenícia, cananeia. Não existe limite cultural para se falar que Jesus Cristo é o Senhor. Não. Ele está pronto para salvar aquele que se havia perdido. Jesus fala uma coisa para aquela mulher que... minha senhora, deixa eu falar uma coisa para você. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá?
Ela disse: Senhor, me socorre. Ela primeiro, ela chega diante de Jesus, e o texto, no versículo 25, diz que ela veio e adorou. Ou seja, ela se ajoelha diante de Jesus. A adoração dela é que ela se ajoelha. Preste atenção que essa mulher já era convertida. Ela era uma mulher convertida. Ela adora Jesus, ela se ajoelha diante de Jesus, e o texto é claro, ela veio e o adorou. Socorre-me. Ó, moça, mulher, eu não posso pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorros. Pronto, lascou com a mulher, acabou com a mulher. Acabou com a mulher. Deixa eu te dizer uma coisa aqui hoje. Deus conhece teu coração, sabia? Sabe qual que é o nosso maior problema? Que a gente acha que Deus não conhece nosso coração. Jesus estava ali, mas Jesus queria mostrar àquele povo algo de extraordinário com uma mulher estrangeira. O que é ser convertido? Irmão, ser convertido é você passar por esses limites que essa mulher passou, sabe? O limite de uma mente já perturbada pela situação, o limite da falta de diálogo com os discípulos e com o próprio Jesus, o limite do ministério exclusivista, não é só para mim, e o limite cultural, porque ela era estrangeira. Deus não está preocupado com essas bobeiras, não. Ele está preocupado que você o reconheça como Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que Jó falou no final lá do texto 42 de Jó? Antes te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo estar. Foi o que eu disse no início do culto aqui nessa noite. Mais importante não é a cura, não. Mais importante, não é a cura. Cura é bíblico, é bênção ser curado. Mas o mais importante é você falar como Jó. Antes só te ouvi de agora de contigo andar. Irmão, o Senhor quer que você ande com Ele. Essa mulher, ela está dando a mim uma lição de como é andar com Jesus. Mas pastor, estava andando com Jesus. Ela o adora. Ela diz com a expressão de corpo dela quem era Jesus para aquele povo. E quando Jesus fala, não posso pegar o pão, dá para os cachorros. Tá bom. Mas Senhor, os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Arrebentou com Jesus. Arrebentou com os discípulos. Isso aqui se chama fé. Isso aqui se chama firmeza no que nós temos crido. Igreja, creia, continue crendo nesse Jesus que você aceitou. Não ponha Ele, não bota Ele em segundo plano na sua vida, coloque Ele em primeiro plano. E você vai ver a tua vida sendo mudada e transformada pelo poder da sua fé. Aleluia! Pronto, acabou. O que Jesus vai fazer com essa mulher mais? Sabe, Jesus está querendo dizer assim, vocês estão vendo? Essa mulher, ela é estrangeira, mas vocês viram, vocês perceberam, e quando aquilo acontece, igreja, algo de extraordinário acontece. Mulher, grande é a tua fé. Olha só o que Jesus diz para ela: grande é a tua fé. Jesus sondou, Jesus testou e Jesus viu. Irmão, nessa noite, que a minha fé, que a sua fé seja igual daquela mulher, não é? Seja feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Diante de mim e de você todos os dias são colocados limites. Todos os dias precisamos agir e reagir como aquela mulher, para alcançarmos algo da parte de Deus. Que essa mulher nos ensine nessa noite, que sem fé é impossível agradar a Deus. Baixe a cabeça, eu quero orar com você. Deus e Pai,